Muitas pessoas se preocupam com os dividendos que as empresas pagam para o acionista. Nesse top 5 aqui, eu decidi pegar justamente 5 empresas que eu gosto muito, que são empresas que eu considero excelentes e que pagam também bons dividendos. Porque afinal, é excelente receber dividendos e quanto mais dividendos, melhor, porque aí a gente consegue fazer os juros compostos trabalharem ao nosso favor. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E nesse vídeo justamente eu quero falar para vocês sobre empresas que pagam excelentes dividendos e que também têm ótimos fundamentos. Mas antes eu quero pedir para vocês deixarem já seu like, se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos, me seguem em todas as redes sociais que tá tudo aqui na descrição do vídeo. E eu quero só explicar algumas coisinhas para vocês aqui, porque vão ser coisas extremamente importantes para vocês entenderem justamente o top 5. A primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é justamente a diferença de dividend yield e de payout. Ambas são métricas para medir o pagamento de dividendo das empresas. Só que o dividend yield, ele considera o preço da ação, justamente porque na fórmula do dividend yield você tem o dividendo pago pela empresa sobre o preço da ação. Então é uma métrica que envolve o preço da ação. Enquanto o payout, ele é simplesmente o quanto do lucro da empresa é distribuído para o acionista, tendo uma fórmula que é basicamente dividendos por ação sobre lucro por ação. Eu, particularmente, prefiro utilizar o payout para saber quanto que tá vindo pro meu bolso, só que muitas pessoas gostam também do dividend yield, por isso eu decidi colocar ele também aqui. Nunca tomem uma decisão de investimento baseado somente em um indicador, nem um indicador só de dividendo, nem um de lucratividade, nem um de dívida, nem nada disso. Sempre, todas as análises que vocês têm que fazer envolvem muitas outras coisas e vocês podem clicar nesse vídeo aqui em cima para vocês verem mais ou menos como eu analiso uma empresa, dando como exemplo uma empresa que eu já analisei. Além disso, vocês também podem clicar aqui para saber a diferença das ações de crescimento e ações de dividendo. Empresas que reinvestem esse lucro dentro das operações da própria empresa e empresas que distribuem para o acionista. Já adianto que não tem uma melhor, tem só gostos diferentes e formas diferentes de investir. Mas agora que eu já dei esses disclaimers, já deu para entender as métricas que eu vou utilizar aqui nesse vídeo, então vamos lá. E a quinta empresa aqui desse top 5 é justamente uma empresa que eu já analisei, que é a Fleury. A Fleury é uma empresa de medicina diagnóstica. Eles têm vários laboratórios excelentes de alta qualidade e eles são uma empresa extremamente lucrativa. Eles costumam pagar proventos aí 3 vezes por ano. E o dividend yield médio dele nos últimos 5 anos foi de 5,52% ao ano. Levando em consideração que a nossa Selic hoje em dia está em 2,25% ao ano, é um dividend yield excepcional, muito bom mesmo, é um dividend yield muito bom. O payout médio dos últimos 5 anos da Fleury foi de 82%, o que é absurdamente ignorante. Eles basicamente distribuem quase todo o lucro de volta para os acionistas. Em quarto lugar, a empresa que a gente tem aqui é muito conhecida de vários de vocês, é justamente o Itaú. O Itaú é o maior banco que opera aqui no Brasil. Ele é um banco extremamente lucrativo e que também distribui muitos dividendos para o acionista. Para você ter noção, o Itaú é uma dessas únicas só tem 3 empresas aqui no Brasil que distribuem dividendos todos os meses. E o Itaú é uma delas. O Bradesco, se eu não me engano, é a outra e o Banespar é a terceira. Só tem essas 3 empresas aqui no Brasil que distribuem dividendos todos os meses e o Itaú é uma delas. O dividend yield médio dos últimos 5 anos do Itaú foi de 5,56% ao ano e o payout médio do Itaú dos últimos 5 anos foi de 60%, o que significa que na média o Itaú distribui 60% de todo o lucro líquido deles para o acionista em forma de proventos. Em terceiro lugar, nós temos uma das maiores empresas, na verdade a maior empresa privada de geração de energia aqui do país, que é a Engie. Eles geram energia através de hidrelétricas, energia eólica, solar, de biomassa e todos os tipos que vocês podem imaginar aí. Eles não têm um padrão para o pagamento de dividendos, mas lá no site de relação com o investidor da Engie, eles falam que no mínimo 2 vezes por ano tem uma distribuição de proventos para o acionista. O dividend yield médio dos últimos 5 anos foi de 6,47% ao ano, o que é espetacular, é uma
porcentagem muito alta, é um valor muito bom de distribuição de proventos para os acionistas. E o payout médio dos últimos 5 anos foi de 70%. E agora, o segundo lugar aqui desse top 5 fica com o Santander. O Santander é mais um dos bancões, é um banco gigantesco também, é um dos nossos bancos gigantes que tem aqui no Brasil. E apesar do Santander não ser brasileiro, ele é espanhol, a sede fica lá na Espanha, ele está aberto aqui na nossa bolsa e ele distribui excelentes proventos para o acionista. Ele costuma pagar proventos praticamente mês sim, mês não, de 4 a 5 vezes por ano, pelo menos ali, ele distribui proventos pro acionista. E ele tem um dividend yield médio dos últimos 5 anos de 7,43% ao ano e um payout médio dos últimos 5 anos de 56,4%, o que é bem moderado, não dá para falar que é um payout muito elevado, mas acaba que o dividend yield acaba se tornando extremamente elevado por conta do preço da ação. E em primeiro lugar, a ação que eu considero a melhor ação pagadora de dividendo que tem aqui no Brasil. Eu não enxergo outra ação que seja tão boa assim pagando dividendos e tem uma constância tão grande e uma previsibilidade tão grande quanto essa aqui, que é justamente a Taesa. Apesar da Taesa ter um pedacinho do governo ali no controle da empresa através da CEMIG, a companhia de energia aqui de Minas Gerais, essa participação da CEMIG dentro da Taesa é de 36% mais ou menos. Apesar disso, a Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica, sabe aqueles postes de energia? Então, é isso que a Taesa faz, ela transmite essa energia, ela não gera e ela não distribui, ela transmite a energia para as casas e para os lugares. Na minha opinião, toda carteira de dividendos, toda carteira que tenha como foco esses dividendos, tem um foco muito agressivo em dividendos, deveria considerar ter Taesa dentro. E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só a minha opinião que eu tô dando para vocês, não é recomendação de investimento. Para vocês investirem em alguma coisa, vocês têm que analisar essa coisa e não simplesmente pegar qualquer recomendação. Só tô dando a minha opinião aqui para vocês. A Taesa paga bastante proventos, eles geralmente pagam em maio e agosto, mas também pagam em outros meses do ano de uma forma bem diversa. E o dividend yield médio dos últimos 5 anos foi quase 11% ao ano, o que é absurdamente muita coisa, é extremamente ignorante. O payout médio dos últimos 5 anos foi de 88%, o que também é um titã monstruoso, é uma coisa bizarra o quanto de dividendos e de proventos que não paga justamente a Taesa. E quando eu falo proventos, eu tô englobando aqui dividendos e juros sobre capital próprio. Eu vou fazer um vídeo para explicar a diferença dessas duas coisas, mas a diferença é basicamente a parte de impostos de um e do outro, que é um pouco diferente, mas na prática é dinheiro sendo pago pro acionista. E isso tudo posto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês tenham gostado. Me deixa um feedback aqui nos comentários, me fala o que você achou, deixa o like, se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!